Hoje eu me deu vontade de gravar esse vídeo, mas desde cedo. Aí acabou que agora já é 10h30 da noite, agora que eu vim gravar. Porque assim, depois que eu comecei a ter mais proximidade com Jesus, a conhecer mais de Cristo, mais sobre a Bíblia, isso vai aumentando a fé, vai aumentando a sede, a fome, a vontade de conhecer mais. Nossa, é inevitável. Você conhece um pouquinho, você dá vontade de conhecer mais. E aí eu procuro conhecer muito. Eu vejo, talvez eu ouço umas 5 ou 8 pregações por dia, porque eu acho muito interessante a forma como que cada pregador faz. Eu fico aprendendo mesmo, eu estou treinando, estou em aprendizado. Então é um prazer, eu gosto muito de louvor, eu gosto muito de edificar o meu espírito, em ter, passar o dia mesmo em paz, né? Sempre procurando edificar mais o meu espírito do que edificar a minha carne. E aí, ontem eu estava num evento aí, não só ontem, mas eu venho de uns meses pra cá, sempre passando por essa mesma situação, das pessoas falarem assim, não fala isso não, porque Fernanda tá aqui perto, Fernanda é crente, agora Fernanda, não pode falar isso perto dela não. Aí, não posta essas músicas não, que a Fernanda é crente, que ela não gosta não. E eu fico achando graça, porque é muito natural. Talvez porque eu poste, porque eu falo mais sobre Jesus, mais sobre os princípios. Talvez isso faça com que as pessoas te respeitem ou te tratem de acordo com a sua fé. Mas não que eu fique falando, não pode não fala nada. É engraçado que parece que o próprio Espírito, ele condena. O próprio Espírito, ele te chama a sua atenção. Então, quando você está perto de alguém que realmente segue, aí ele te constrange mais ainda. Então, assim, não quer dizer que eu vou achar ruim. É o teu espírito que muitas vezes te constrange e você não quer dar ouvidos a ele. Aí é muito mais fácil falar, não fala isso não, por causa da Fernanda, que é crente, do que pro seu próprio espírito, né? Mas tudo bem. E esse negócio de falar assim, fulano é crente. Isso mexeu muito comigo o dia inteiro, essa palavra, crente, crente, crente. Porque crente, eu sempre fui crente, gente. Crente, isso é uma palavra, é muito forte para as pessoas falarem isso. Porque se mostra o desconhecimento. Crente é todo aquele que crê. E crente, se for crente, porque você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê em Deus, você é crente. As pessoas confundem crente com evangélico, ou crente com religião. Crente é crença, crente é conceito. Então, assim, eu sou crente, eu não tenho nada que eu tenho mais orgulho de dizer que eu sou crente. E uma pessoa que eu amo muito virou para mim, acho que não tem nem um mês, e com muito ódio no coração, nos lábios, disse para mim assim, eu odeio crente, você é crente, eu odeio crente. Isso para mim dilacerou meu coração, mas por ter vindo de uma pessoa que eu amo, não porque fala que não ama, que odeia crente, porque isso mostra. Aí fala, eu desde pequena sempre fomos católicos, a gente criou como católico, você está desviando, você está envergonhando a nossa família. E eu fico assim, vendo que o tamanho da ignorância, né? A falta de conhecimento, ela cega mesmo, e a verdade, ela liberta. Então, eu sou muito tranquila. Eu fui batizada aos 40 anos, foi quando na minha cozinha, desde o início, Jesus sempre me encontrou na minha cozinha, ele sempre conversa comigo quando eu estou na minha cozinha. E quando eu fui ativada para o batismo, foi num segundo. Eu perguntei para Deus e ele me respondeu na hora. E eu estava bem na minha cozinha nesse dia. E para mim foi tranquilo, porque eu tinha essa coisa. Não, eu já era batizada na católica, para mim era o suficiente. Foi quando ele me levou ao conhecimento. Gente, não tem nada melhor do que Deus conversar com você e falar, e te libertar de um pensamento. Não precisa de ninguém falar, ninguém falou comigo, foi Deus que me falou. Então, para mim é muito tranquilo isso. Meu batismo, eu tenho, nossa, eu tô um pouco me lixando para quem não entende e quem quer me criticar. Ninguém nunca vem aqui na minha casa para me ensinar nada, nem para pagar minhas contas e nem para me dar conhecimento, se é o caso de achar que eu estou fazendo algo errado, porque nem isso se preocupa. Então, tem coisas que a gente releva mesmo. Então, eu sou muito grata, e ao mesmo tempo que eu sou muito grata, eu tenho uma sensação no meu peito de que 40 anos que eu levei para ter esse conhecimento foi muito tempo. E aí, assim,
É como se eu vivi quase um ano inteiro, assim, com aquela coisa assim, nossa, eu tenho que compensar esse tempo, eu tenho que compensar. Até que um dia veio uma pregação que me aliviou, que falou assim, não, dê tudo no seu tempo. Cada um tem seu tempo. A gente pode buscar, né, claro, se você tem vontade de buscar, é porque já é o seu tempo. E independente de idade, quem dera, se eu tivesse sido aos meus 10, aos meus 15 anos, eu acredito que teria sido muito mais. Eu teria tido outros caminhos na minha vida. Mas também a vida da gente é formada pelo que a gente viveu, né? Pelas experiências que a gente teve. Então eu sou muito grata de, mesmo que foi aos 40, eu ter sido ativada por Jesus, por eu ter sido encontrada por Ele. E não só encontrar, gente, porque é muito interessante. Você conhecer Jesus é top, muito bom. Mas conhecer quem Jesus é melhor ainda. Isso é o que liberta, é isso que causa conhecimento. Não adianta. Conhecer Jesus, igual você fala assim, crente. Crente é todo aquele que crê. Crer em Jesus é ótimo. Você crê que ele é o Filho de Jesus, de Deus, que ele, né, sofreu e morreu pelos nossos pecados, ótimo. Muito bom, você é salvo. Você reconhece isso, você aceita, você é salvo. Acontece que é pouco quando você começa a conhecer verdadeiramente Jesus. Você vê que você não sabe nada. Cada dia que eu conheço mais, que eu leio mais, que eu aprendo mais, eu vejo que eu não sei nada e eu fico morrendo até assim por mim e pelos outros, com aquela vontade de levar um pouquinho todo dia. Eu sei que é cansativo. Muitas vezes a gente quer falar com as pessoas e ninguém quer ouvir. Quantas vezes eu fiz ano passado? Eu fiz 48 encontros. Eu não sei quantas vezes eu chamei amigos e eles nunca vieram. Quantas vezes eu chamei parentes e eles nunca vieram. Quantas vezes eu fiz sozinha na minha casa porque ninguém veio. Quantas vezes, às vezes, fez eu e uma amiga, ou eu e o Miguel, porque ninguém veio. Quantas vezes eu gastei... Nossa, não sei, perco ideia de quantos reais eu gastava em lanches e ninguém vinha. Mas por quê? Porque a intenção era agradar as pessoas, era levar a palavra de Deus, sim, mas assim, de forma que as pessoas também se sentissem acolhidas, aquela vontade de aprender junto. Não era de querer ensinar ninguém, mas querer alguém que nos ensinasse, que aquele momento fosse de comunhão com Cristo, de edificação mesmo. Só que, infelizmente, cada um tem uma personalidade, cada um está com um pensamento em alguma coisa, às vezes... tem gente que está com problemas psicológicos ou problemas familiares e aquilo só importa aquilo, só quer resolver aquilo. Enquanto a gente dá muita atenção para os nossos problemas, a gente acaba não resolvendo nada. Você não resolve nem o seu problema. Quando você abre mão do seu problema e quer tentar ajudar o problema do outro, aí parece que automaticamente o seu problema ele é diluído. Deus vem e trata. Então, assim, até para colocar isso na mente das pessoas é difícil. Levar conhecimento é difícil, porque eu passava a semana inteira buscando conhecimento sobre um assunto, às vezes um versículo, eu ficava a semana inteira buscando conhecimento para chegar na sexta-feira, levar o conhecimento. Chegava na hora da reunião, às vezes o próprio assunto causava discórdia, causava intrigas, causava brigas. Assim, gente, um encontro bíblico e as pessoas às vezes brigavam, discutiam, principalmente comigo mesmo, era uma afronta por não aceitar o conhecimento. Então, assim, tem muito isso. Eu aprendi a fazer jejum até mesmo por isso, porque para fazer reuniões eu teria que estar preparada. Então, às vezes eu ficava mais de 24 horas sem comer, alguns dias até sem beber água, para estar com o espírito fortificado. Eu aprendi que a gente tem que saber a palavra, e o Espírito usa você através da palavra que você conhece. Então, conhecereis a verdade vos libertará, mas você precisa conhecer a palavra, e a palavra, sabe, a palavra de Deus. Porque você tem que estar preparado. Então, eu comecei a fortificar o meu espírito, fortificar o meu conhecimento. Mas, assim, tem hora que a gente se sente travado. Chega uma hora que parece que você quer andar, mas as coisas não dão certo. E aí você não sabe o que fazer, você simplesmente para. Quando eu comecei a frequentar os cultos da Lagoinha, eu achei top. Nossa, me mexeu tanto comigo que eu não consigo nem parar de ir mais. Gosto muito. Um dos primeiros que eu tinha ido numa quarta-feira era culto na palavra e falava sobre Malaquias 5, Malaquias 1 ou 5, agora eu fiquei em dúvida. Mas lá falava sobre
não fazer nada para Deus de qualquer jeito. Sempre a gente tem que ter muito respeito, né? E sempre fazer as coisas para Deus como prioridade, com respeito, da melhor maneira possível, nunca tratar de qualquer maneira. E eu sentia que os encontros que eu estava fazendo, por já ter passado de 40, já estava chegando de um nível que as pessoas iam muito mais por causa do lanche, ou simplesmente para sair de casa, para poder conversar. Já não era mais para buscar conhecimento divino, buscar crescimento espiritual. E isso começou a me abalar. Foi tão forte que acabou, eu não consegui mais fazer os encontros, e eu fico muito triste por isso, porque eu amava fazer. Mas Deus sabe o tempo de tudo, Ele conhece, né, as intenções do nosso coração. Então, eu simplesmente vi que eu não estava conseguindo edificar a minha família. E lá fala muito assim, se os de casa você não trata, né, como é que você vai tratar os de fora? Isso mexeu muito comigo e até hoje ainda não consigo, assim, ter um conhecimento de que eu posso levar a palavra para outras pessoas, sendo que os de casa não aceitam. E é muito mais difícil convencer os de casa. Quem convence é o Espírito Santo, a gente só tem que levar. Mas a luta é grande e não dá para desistir, mas a luta, engraçada, é mais difícil em casa do que fora. E fora, às vezes, as pessoas até querem, se encontram um ou outro que queira te ouvir ou que queira realmente edificar o espírito, mas dentro da própria casa as pessoas para te julgarem são muito maiores, o julgamento é diário. E às vezes a gente não está preparado, isso dói. Então até que fortifica até mesmo nesse ponto de que você não faz para as pessoas, você faz para Deus. Até onde é para Deus e até onde é para o homem, porque a gente também tem que pensar que o outro precisa de conhecimento. Então aí isso mexeu muito comigo hoje, porque eu estava muito nessa intenção de ver que as minhas atitudes já estão causando constrangimento nas pessoas, delas não quererem falar talvez algumas coisas, ou não ouvir certas músicas, porque sabe que vai me desagradar, ou porque sabe que eu não gosto, ou porque sabe que não é certo. E quando as pessoas fazem isso, é sinal de que já está começando a demonstrar o que está no meu coração. Porque a minha vontade não é só conhecer Cristo, eu quero ser uma discípula de Cristo. Ser discípula de Cristo é perda, não é ganho. É bonito? Não sei. Não vejo, ainda não consigo ver nada de lindo. Pelo contrário, o número de perdas que eu já perdi de amigos, de pessoas que eu amo, de pessoas que eu queria às vezes estar perto, de relacionamento mesmo, que eu perdi porque eu não tinha como insistir num relacionamento que não condizia mais com o que eu queria, né? Antes, às vezes, eu até abria a mão, mas que hoje em dia eu gostaria de uma coisa mais séria, e se não é para ser sério, não dá, né? Não dá certo. Então, assim, a gente é mais perda do que ganho, mas mais perda aqui nessa vida e ganho na vida eterna. E para mim, depois que eu conheci Jesus, que Deus tem se conversado comigo muito através, principalmente da palavra e de pregações, isso tem edificado muito meu espírito. E aí, o que eu gostaria mais de finalizar era no sentido: não se preocupe muito com a aparência, com o que você demonstra por fora, com a roupa que você veste, se é boné ou se é short, se é uma saia mais curta ou se é um decote. Não se preocupe com isso, nem que se preocupe com isso com o outro. Preocupa mais no seu coração, com que você está gastando tempo aprendendo, edificando a sua mente, edificando o seu espírito. Porque a carne, ela vai ficar. O que vai, ela vira pó. Nós viemos do pó e do pó retornaremos. Então, roupa é tecido, é pano. Você pode até, né, se preocupar em se vestir melhor, em guardar o seu corpo, em respeitar o local que você está. Mas isso é o de menos, sabe? As pessoas vão querer te diminuir até pela roupa que você veste. Mas as nossas vestes verdadeiras que a gente deve se preocupar é com as nossas vestes que a gente vai se apresentar a Deus. Então, assim, preocupe-se mais se você está ajudando alguém a ser edificado do que se a roupa dele está curta ou se está comprida, se está adequado ou não. Você não sabe, a gente às vezes se preocupa demais com a vestimenta do outro, e isso talvez nem edifica muito o nosso espírito. Às vezes a pessoa está caçando mais
um aprendizado, algo que possa ajudar a tirar dúvidas, principalmente quando a gente começa a querer conhecer Jesus. O número de dúvidas que a gente tem é gigantesco, é uma sede, é uma fome tão grande, que você quer ouvir, você quer perguntar, você quer falar, e muitas vezes não tem quem quer ouvir, não tem quem quer te ensinar. As pessoas, às vezes, quem já sabe, já está tão soberbo, porque acha que sabe mais que todo mundo, sem pensar que ele só sabe porque Deus permitiu, que foi Deus quem deu a luz do entendimento. A gente precisa ser um pouquinho mais humilde, porque quanto mais a gente sabe, é sinal de que Deus permitiu você ter a luz do entendimento. Então, não é para você diminuir o outro, mas sim para poder ajudar o outro a chegar a um ponto, talvez, ao que você já chegou, que você já passou. Não é para ficar diminuindo, igual eu tenho visto muitas pessoas criticarem católicos por causa de imagens. É errado. Eu fui na Bíblia procurar. De tantas pessoas falarem isso, eu fui à Bíblia procurar. E eu encontrei a resposta. Eu acho assim, as pessoas precisam ir buscar as próprias respostas, que elas têm dúvida. Não adianta eu falar se você não quer me ouvir. Vá você na Bíblia e pesquisa, vai você para Deus e pesquisa, joga seu joelho no chão e pesquisa e pergunta. Deus está aqui para responder. Você acredita que se você perguntar, passa um tempo depois você vai abrir um vídeo, ou vai abrir na Bíblia e vai estar lá a resposta para você? Gente, não é muito tempo não, a resposta é rápida. Só que você precisa realmente estar a fim de aprender. E para que você quer aprender? Você vai mudar? Porque a gente precisa também saber que quando Deus te dá a luz do entendimento, vai mudar alguma coisa dentro de você. Você não vai ser a mesma pessoa. Porque muitas vezes as pessoas querem saber, ou só para saber. E só para saber, sinceramente, vai passar menos de uma semana e você já não vai lembrar de mais nada. Que é o que na Bíblia mesmo fala, lá em Marcos 9. E o que muita gente fala, ao contrário, que fala que Jesus falava em parábolas, que era para ser mais fácil de compreensão para as pessoas, mas em Marcos 9 diz muito claramente, Jesus falando, eu falo em parábolas, que é para que eles ouvindo não ouçam e vendo não vejam, para que seja mais difícil, porque se eles ouvissem a palavra de Deus, eles se converteriam de tão forte que é, de tão verdadeira. Então, ele falava de parábolas, que é para eles não converterem o coração e serem perdoados porque não mereciam perdão. Então, é de tão forte que é uma palavra de Deus. Então, você precisa crer e saber. Se você procurar, você vai se tornar uma nova criatura. Que é o que acontece com o batismo. A gente batisma porque você é uma nova criatura. Ninguém batiza porque é bonitinho entrar nas águas, ou porque eu não fui batizada, ou porque eu quero ser batizada. Gente, quem fez isso perdeu tempo. Então, quem consiga saber por quê, qual o motivo do seu batismo. Mas eu sou apaixonada pelo meu batismo, sou muito grata a Deus pelo entendimento que Ele me deu. Eu pedi e Ele me deu o entendimento do batismo. E eu continuo pedindo muita coisa para Deus. Hoje mesmo, essa conversa minha aqui foi uma pergunta que eu fiz para Ele e é uma resposta. Eu fui ao culto, eu senti que o culto foi muito sobre o que eu queria, que eu tinha conversado com Deus mais cedo, só que o assunto era sobre crente. Aí o pastor chegou para mim, foi lá no meu lugar, não sei, eu acho que ele já estava com isso em mente de fazer uma pregação, né, sobre esse assunto. E ele foi lá na minha, ele pôs a mão no meu ombro, me cumprimentou e falou, você é crente mesmo? E aí, e voltou pro lugar dele. Eu já tinha falado sobre isso com Deus, sobre esse fato, né, das pessoas ficarem me chamando de crente. Só que ele usou a pregação mais falar sobre roupas. Então, assim, eu não sinto que serviu para mim, porque eu sei o meu lugar. Eu procuro, graças a Deus, tem uma coisa que não faço sem questão, é de provocar ninguém, principalmente com roupa. Eu já não fazia isso. E agora que eu não faço mesmo. Não acho que minha roupa curta, não visto roupa curta assim, mas se eu tô numa casa de piscina, eu não vou vestir o vestido longo, né? Só para poder falar que eu sou crente. Porque crente não é roupa. Crente é postura, é princípios, é como você conhece, você faz. Eu, na verdade, crente para mim
Eu tenho orgulho de ser crente porque eu realmente eu conheço Jesus, eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Só que eu tenho mais preocupada em não desagradar o coração de Deus e mais preocupada em obedecer seus mandamentos, aos seus princípios, do que preocupado com minhas roupas. Então, assim, a pregação foi muito legal, muito forte. Acredito que serviu para muita gente. Mas o que eu queria ouvir mesmo não foi muito de resposta. Então, eu acredito que Deus ainda vai falar comigo hoje, ainda ou durante a semana, sobre esse crente. Porque crente, para mim, é aquela que crê, não é evangélico. Para mim, não é religião. Então, é continuar na busca do conhecimento. A gente vai em busca, né? E na hora que eu tiver melhores, mais respostas, eu venho aqui. Um abraço.